dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um devocional delas. O devocional hoje a gente entrega as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Estamos aqui para honrar e glorificar o Senhor, para buscá-lo de todo o coração. E estamos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já participe conosco ao vivo no @paulafernandaranha lá no Instagram. Bom dia, Dani, bom dia, Tati, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, meu Deus. Aí. Bom dia, Mel, bom dia, Rô, bom dia, Stephanie, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais esse dia para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bom dia. Vamos começar esse dia da melhor forma com o nosso Pai da glória, com o nosso Pai Celestial. Vamos começar. Glória a Deus. Opa. Aí. Já envia esse devocional para 5 mulheres que você ama, para 5 mulheres que você gostaria de abençoar com uma palavra dos céus hoje. Estou ansiosa para o nosso encontro presencial, ansiosa pelo que Deus vai fazer, orando muito por esse dia. E glória a Deus por isso, né, meninas? Faltam apenas 2 dias para honrarmos e glorificarmos o Senhor com um culto de ação de graças. Glória a Deus, né, gente? Vamos lá. Hoje eu acordei com um louvor na minha cabeça que fala assim: para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. E aí eu orei, sentei aqui, orei. Eu tava com outra passagem na minha cabeça para trazer para vocês. Só que daí eu falei assim: Espírito Santo, qual é a passagem, né? Você quer que eu fale hoje? E ele falou assim: Salmos 24. Aí na hora que eu abri a minha Bíblia, tá assim: a vinda do Rei da Glória, em Salmos 24. Então, só para testificar, né? Porque o Senhor é um Deus que testifica, Ele é um Deus organizado e Ele testifica tudo aquilo que Ele nos pede. Então, abra sua Bíblia em Salmos 24, a vinda do Rei da Glória. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te dou, papai, por mais esse dia. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia se renovar sobre nós mais esse dia. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua bondade e infinita misericórdia se renovar sobre nós mais esta manhã. Papai, nós estamos aqui reunidas em teu nome para te honrar e te glorificar com as primícias do nosso dia. Porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Papai, estamos aqui porque te amamos, te honramos, te glorificamos, ó Deus. Que esse devocional suba como um incenso suave às suas narinas, papai. Nós queremos aqui te glorificar e te louvar. Começar o nosso dia na tua presença, começar o nosso dia da melhor forma. Papai, nós não queremos estar distraídas com as coisas deste mundo e com aquilo que não é essencial. Pai, o Senhor é essencial em nossas vidas e nós queremos passar mais tempo contigo, passar mais tempo na tua presença do que fazendo coisas para a tua presença.
Pai, fale conosco nesta manhã, nos dê revelação da Tua palavra, tira as escamas dos nossos olhos, nos dê entendimento e discernimento da palavra, fale em nossos corações. Nós precisamos de Ti, precisamos, Pai, do Teu toque, do Teu soprar de vida, precisamos, Pai, da Tua palavra para começar o nosso dia. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio. A Tua palavra diz, Pai, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o Teu lugar de honra. Nós queremos sentir a Tua presença, Deus. Espírito Santo de Deus, fale através de mim, que as palavras que saírem da minha boca sejam Tuas e não minhas. Que eu não tenha, Pai, nenhuma palavra carnal, e sim, Pai, palavras que o Senhor quer proferir nesse dia para nós. Assim eu oro, Pai, e eu peço que o Senhor repreenda Satanás e seus demônios que tente nos distrair, atrapalhar este devocional, tirar o nosso foco e, de alguma forma, Pai, atrapalhar este devocional. Eu peço, Pai, que o Senhor os repreenda. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia em Salmos 24. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam, e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá o Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso e forte, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bom, esse salmo, ele fala da vinda de Jesus. Jesus é o Rei da Glória. Vamos destrinchar esse salmo que tem muitos ensinamentos para nós. Esse salmo de Davi. Sabe, eu amo os salmos de Davi, as orações de Davi, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem inclinado para as coisas do Senhor. E os salmos dele, ele não apenas pede algo para Deus, mesmo que às vezes ele faça citações: Pai, me livra dos meus inimigos, me livra de grande fome. O que Davi mais faz é exaltar a Deus. Sabe, eu fico me perguntando, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus porque o que ele mais fazia era exaltar a Deus, saber da sua dependência de Deus e se alegrar com Deus. Davi, ele se alegrava pela existência de Deus e não pelo que Deus dava a ele. Ele se alegrava e ele exaltava o Senhor porque Deus é Deus. E quantas vezes a gente só exalta o Senhor quando Ele faz algo por nós, né? Mas vamos destrinchar aqui, só um pensamento, porque às vezes é muito... O nosso coração, ele é assim, né? Ele exalta o Senhor quando o Senhor faz algo que a gente queria, quando Ele nos dá algo que a gente queria muito.
Aí a gente exalta Ele, mas a gente exalta Deus pelo que Ele é, por quem Ele é. Pai, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Pai. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. É amar o Senhor por quem Ele é, não por que Ele faz. É isso que eu vejo de Davi. E eu vejo que é isso que o Senhor quer nos falar hoje. Muitas vezes nós não exaltamos o Senhor por quem Ele é, mas pelo que Ele faz para nós. E nós precisamos mudar essa chavinha no nosso coração. Bom, vamos lá. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aqui, Davi já exalta ao Senhor. Ele fala assim: Pai, o Senhor, a Ti pertence tudo. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da terra, o Senhor é dono do mar, o Senhor é dono de todas as árvores e o Senhor é dono de todos os seres humanos que habitam na terra. Porque Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O Senhor, Ele funda a terra e Ele estabelece a terra. Assim como nós também. Ele nos cria e nos estabelece. A palavra fala que Ele nos criou. E antes de sermos uma massa informe no ventre da nossa mãe, Ele já nos consagrou a profeta às nações. Ele já tinha escrito todos os nossos dias no plano original dele. Então, tudo que o Senhor faz, Ele faz do começo ao fim. O Senhor, Ele não cria você e fala assim: agora você vai lá viver com o seu livre-arbítrio e você não tem plano nenhum. Eu não tenho plano nenhum para você. Muito pelo contrário. Tudo que você vive na sua vida, se você está perto de Deus, você está vivendo no plano original dele. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aqui tem algumas características do que o Senhor fala pra gente: olha, você consegue permanecer junto de mim. Você consegue estar mais perto de mim quando aquilo que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Quando ele fala assim, o que é limpo de mão, é aquele que no meu entendimento, é aquele que quando ele erra, quando ele peca, ele se prostra aos pés do Senhor, ele pede perdão, confessa o seu pecado, se arrepende e se lava no sangue do Cordeiro. Nós não somos santos porque nós não pecamos, né? Nós somos santos do Senhor. Todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que vive uma vida de retidão, integridade, são os santos do Senhor. E santo não é aquele que não erra, que não peca, é aquele que se limpa no sangue do Cordeiro todos os dias. É aquele que quando peca, logo se arrepende. Eu não sei vocês, mas a maior percepção que eu tenho de uma pessoa que é que está vivendo uma nova vida em Cristo é quando ela erra, quando ela peca e logo ela se arrepende e pede perdão. Né? Como eu contei esses dias para vocês que eu me alterei no trânsito e eu logo pedi perdão. Quem é que no mundo faz isso? Quem é que quando está no mundo, inclinado para as coisas do mundo, peca e logo pede perdão? Pode pedir perdão depois que o calo aperta, quando as coisas começam a ficar difíceis. Mas um dos maiores, como eu posso dizer, como é a palavra? Evidência. Uma das maiores evidências de que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus é que você logo se arrepende do seu pecado. Você se arrepende, você fica triste porque você pecou. Você fala assim: Deus, me ajuda a melhorar.
Me ajude a não pecar mais nisso, absolve-me dos pecados que me estão ocultos e me ajude com aqueles que estão me dominando. Essa é uma das maiores evidências de que Cristo está dentro de você, que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, te convencendo da justiça, do juízo e do pecado. E aqui, quando ele fala assim, quem vai permanecer perto do Senhor? Aquele que é limpo de mão. E o limpo de mão é aquele que pede perdão, que se arrepende, que se lava no sangue do Cordeiro todos os dias. O puro de coração é aquele onde o coração não habita maldade, onde o coração não está inclinado para fazer o mal para o seu irmão, mas sim está inclinado para fazer o bem, para amar o próximo, para não pensar só em si, mas para pensar no seu irmão. O puro de coração, não estou falando daquelas pessoas que são bobas, gente. Porque às vezes as pessoas acham que você ser uma pessoa boa de coração, uma pessoa pura de coração, é você deixar as pessoas fazerem o que quer com você, te enganar. Eles acham que você é uma pessoa boba, mas não é isso. Você ser puro de coração é você ter um posicionamento também. O puro de coração, ele sabe o que é certo, o que é errado, e ele se posiciona, ele não vai no efeito manada, sabe? O puro de coração sabe quais são os mandamentos do Senhor, e ele vive uma vida de retidão, e ele vive uma vida que é o mais parecido possível com Jesus Cristo. O puro de coração, ele não deseja o mal para o outro, ele não quer que as pessoas sofram, ele é uma pessoa misericordiosa. E esse eu falo que é até o fruto do Espírito, quando fala assim, o domínio próprio, a mansidão, é nós sermos puros de coração. Quando a gente é bondoso, generoso, isso aqui é o fruto do Espírito. Nós termos um coração puro é sinal que nós temos um coração bom, bendito, manso, humilde, generoso, que não entrega sua alma à falsidade. Muitas vezes a gente vê a Bíblia falando sobre falsidade, né? Mas eu creio que não seja só apenas a falsidade onde a gente fala mal de alguém, mas a falsidade de nós com Deus também. Porque às vezes nós somos falsos com Deus. Falsos quando a gente não fala para Ele a verdade. Falso quando a gente quer esconder algo de Deus. Quando a gente não está sendo sincero com Ele. Sabe, eu falo que uma das coisas que eu mais faço hoje é ser sincera com Deus nas minhas orações. É falar para Ele tudo que está me afligindo, mesmo que seja algo mal aos meus olhos e que eu sei que será mal aos olhos do Pai. Mas eu vejo que a falsidade é a gente querer enganar a Deus. É a gente querer esconder as coisas dele e não ser sincera. Eu creio que a gente vai ter um relacionamento com Deus cada dia mais profundo à medida que a gente entrega e expõe tudo a Ele. É quando a gente se desnuda de tudo, todas as máscaras, tudo aquilo que a gente sabe que a gente às vezes tenta esconder, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando a nossa alma, ela está entregue à falsidade, ela não é uma alma sincera com Deus. Ela não expõe os seus sentimentos para Deus. Ela fala assim, Senhor, faz isso, isso, isso para mim. Mas ela não quer ter um relacionamento porque ela não quer se abrir. Sabe quando você vai falar com uma amiga e você fala assim, ai amiga, tá acontecendo isso, eu tô chateada por aquilo, ai mãe, aconteceu isso, eu não gostaria de ter feito isso, de ter falado aquilo. É necessário que, para que a gente cresça em relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento com Deus seja mais íntimo, a gente precisa ser sincera com Ele. A gente precisa falar tudo que tá no nosso coração, mesmo que você fale assim, nossa, eu acho que Deus vai ficar bravo. Quem aqui já teve essa percepção? Na hora de orar, fala assim, acho que Deus vai ficar bravo porque eu tô falando isso, mas... Porque eu já falei algumas coisas pra Deus que eu sabia que Ele ia ficar bravo comigo.
E só que foi libertador para mim, porque às vezes a gente quer esconder as coisas de Deus, mas eu acho que Deus fala assim: filha, você acha que eu não sei o que passa no seu coração? Você acha que eu não sei o que passa nos seus sentimentos, na tua alma? Eu sondo tudo. Lembrem-se que tudo é sobre a motivação do nosso coração. E às vezes a gente entra no nosso quarto de guerra, no nosso momento de oração, e o nosso coração está inclinado para mentira, está inclinado para esconder as coisas, a ser falsa com Deus. A gente fala que a gente está bem, a gente fala que... ou a gente nem fala nada, mas queira mergulhar nesse profundo com Deus. Todas as vezes que eu fui sincera com Deus, eu falei: Deus, eu tô chateada com aquela pessoa, tô com vontade de matar ela, tô com raiva, me ajuda a não pecar, porque a palavra fala: irar-vos, mas não pecai-vos. Então me ajuda, Pai, porque eu preciso da sua ajuda. Todas as vezes que eu me derramei verdadeiramente aos pés do meu Pai, depois eu senti uma paz que transcende o entendimento, que eu falei assim: meu Deus. E sabe, eu fui até receosa para orar. Muitas vezes, receosa de... às vezes eu estava com raiva de Deus. Quem aqui nunca teve raiva de Deus? Se você fala para mim que nunca, então tá bom, irmão. Glória a Deus, o Senhor já vem te buscar, porque você, né, tá em outro nível. Mas já teve vezes de eu estar com raiva dele, e eu falar assim: Deus, eu tô com raiva. Deus, eu preciso desse refrigério, eu preciso que o Senhor me ajude a organizar as minhas emoções. Porque a nossa alma é onde habita as nossas emoções. Não é que o meu espírito está com raiva, mas a nossa alma. Nós somos um ser humano tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Só que nós precisamos entender que é o nosso espírito que deve comandar a nossa alma, e não a nossa alma comandar o nosso espírito. A nossa alma, ela é uma alma dobre. A nossa alma faz com que a gente tenha um ânimo dobre. Então, nós precisamos lutar contra a nossa alma, assim, no modo de não deixar ela comandar as nossas atitudes. É o nosso espírito que deve comandar. Por isso que nós devemos estar sempre jejuando, orando em espírito, como Paulo fala, orar sem cessar. A nossa luta é contra a nossa carne, mas as nossas emoções muitas vezes estão desgovernadas. Às vezes as nossas emoções, a gente cuida de tantas coisas, mas a gente não cuida das nossas emoções. Então é necessário que o seu espírito milite contra a sua alma e fale assim: eu estou bem, eu não estou depressiva, eu estou feliz, eu estou alegre, porque a minha alegria não vem das circunstâncias, a minha alegria vem do Senhor. É muito importante que a gente milite contra as nossas emoções, porque a nossa alma, qualquer coisinha que acontece, ela já entra em um estado de duplo ânimo. E a gente não pode viver assim. A maior evidência de que você é resgatado por Cristo é o sorriso do seu rosto, é a alegria que você carrega, é você ser essa pessoa alegre, contagiante, o sorriso que você leva por onde tem treva. Então, que a gente não entregue a nossa alma à falsidade, e a gente não seja falsa com Deus. Nem faz juramentos com a intenção de enganar. Esses juramentos com a intenção de enganar é também aquelas promessas que fazemos e não cumprimos. Todas as vezes que nós falamos que vamos fazer algo para alguém e não fazemos, isso é um juramento com a intenção de enganar. É você falar assim: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você não cumpre. O Senhor, Ele não gosta quando isso acontece. O Senhor, Ele fala assim: seja assim, sim, não, não. Se você não pode fazer algo, não prometa algo. Não fale que vai fazer, não faça um juramento. Porque mais vale você ser uma pessoa verdadeira e você fazer algo a mais para alguém do que você falar que você vai fazer e você não fazer. Nós precisamos ser pessoas de palavra, pessoas do sim, sim ou não.
Não fique falando para as pessoas que você vai fazer algo e depois, na hora de fazer, você pula para trás. Sabe? Você frustra pessoas fazendo isso. As pessoas passam a não acreditar mais em você. E a palavra fala que nós devemos ser irrepreensíveis. E você ser uma pessoa irrepreensível é as pessoas não terem o que falar de você. Você ser irrepreensível não é as pessoas falarem assim, nossa, essa pessoa ela fala que vai fazer, mas depois ela não faz. Então, tudo aquilo que você falar que você vai fazer, faça. A palavra fala assim, mesmo que você tenha prejuízo, é importante você cumprir o que você falou. É importante você cumprir a sua parte. Então, não faça juramentos com a intenção de enganar. Mas às vezes, Paulo, eu faço um juramento, eu prometo alguma coisa, e aí alguma coisa sai dos trilhos e eu não consigo fazer. Sabe? Existem coisas que acontecem realmente para testar a nossa... como eu posso dizer? A nossa firmeza mediante algumas situações. Sabe, quantas vezes acontece algo, eu falei que eu ia fazer algo, aconteceu algo, eu falei assim, nossa, é mais fácil eu falar que eu não vou mais fazer. É mais fácil eu falar, porque daí eu não vou ter mais esse gasto, eu não vou ter todo esse trabalho. Sabe, muitas vezes é o Senhor testando você para saber se você vai fazer tudo o que é possível para você cumprir o que você prometeu. Porque às vezes o Senhor coloca um empecilho pequenininho que saiu de todo o plano que você arquitetou e aí você já desiste e você fala assim, ai não, vou falar para aquela pessoa que eu não vou mais fazer aquilo para ela não. Então nós precisamos ter palavra, mesmo que isso nos cause prejuízo, faça aquilo que você prometeu. Às vezes a gente faz algum juramento, alguma promessa para alguém, a nossa intenção pode até não ser externa de não fazer, mas alguma coisa lá dentro, às vezes fala assim, eu não quero fazer isso. Mas às vezes você promete algo porque você quer um reconhecimento de alguém. Muitas vezes a busca por reconhecimento nos faz entrar em compromissos que a gente não quer. Que o nosso coração está assim, com a intenção de não fazer. Então, lembrem-se que tudo é sobre a motivação do nosso coração. Então, não entre em compromissos para você ser reconhecida por homens, sendo que o Senhor vai se entristecer porque a motivação do seu coração não está no lugar certo. A motivação do seu coração é, eu vou falar que eu vou fazer, porque daí as pessoas vão me reconhecer, mas de verdade eu não queria estar fazendo. Então cuidado com a motivação do coração de vocês. Com o meu também, antes de eu falar para vocês, eu ministro para mim. Então assim, eu não queira fazer as coisas para reconhecimento humano. Busquem o reconhecimento de Deus. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Sabe, todas as vezes que nós estamos com o nosso coração puro, com as nossas mãos limpas, com o nosso coração inclinado em fazer o bem, em não ficar jurando, prometendo as coisas e não cumprindo, quando nós temos palavra, nós atraímos bênção para a nossa vida. Quando tudo aquilo que nós falamos que nós faremos, e também, gente, não apenas para pessoas. Quantas vezes você prometeu para você mesmo que você ia comer melhor, que você ia se exercitar e você não cumpre, porque às vezes é mais fácil você enganar a si mesmo do que enganar as pessoas. É mais fácil você falar para você, hoje eu não vou, né? Fazer porque tá frio, eu não vou lá fazer exercício, né? Então, pare de se enganar também. Porque às vezes o seu coração tá ali, não, eu vou fazer porque eu quero fazer, mas aí depois você fica se enganando, falando assim, hoje tá frio, não vai, não faz. Também não engane a si mesmo. Falando que você vai fazer as coisas para você mesmo. Não, hoje, a partir de hoje eu vou cuidar mais de mim.
A partir de hoje eu vou ler mais a palavra, eu vou me instruir mais, eu vou me capacitar mais, eu vou fazer diferente, eu vou buscar uma vida nova, eu vou buscar fazer as coisas de maneira correta para que eu não fique mais desse jeito. Então não engane aos outros e também não engane você. Forte, isso é muito forte, porque o Espírito Santo acabou de falar isso pra mim. Acabou. Não é só sobre você enganar os outros, é sobre você enganar a si mesmo. Pare de enganar a si mesmo. Pare de fazer compromissos consigo mesmo e não cumprir. Porque é muito mais fácil a gente não cumprir as coisas que prometemos a nós do que muitas vezes o que prometemos ao outro. Eita Deus, fala Deus. É pra mim, gente, é pra mim. Eu sei que é pra você também. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sabe, a face daqueles que buscam o Senhor é aqueles que estão inclinados para as coisas do Senhor, né? O Deus de Jacó, nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando ele fala o Deus de Jacó, é o Deus que sustenta a sua promessa. O Deus de Abraão é o Deus que faz a promessa. O Deus de Isaac é aquele que cumpre a promessa. E o Deus de Jacó é o Deus que sustenta a promessa. Nós servimos um Deus que ele promete, ele cumpre e ele sustenta as suas promessas. Deus, ele não é um Deus que faz uma promessa para você e depois te deixa sozinha. Quando ele fez a promessa para Abraão que ele seria pai de filhos, né? E ele vai... E Sara, é Sara, né? A mulher de Abraão? É Sara. Se não for, gente, me falem aqui, se não for. Eu não lembro se é Sara ou se é a Ana. Enfim. Eles vão e aí eles acham que não vão conseguir, porque eles já são idosos, né? E aí Deus cumpre a promessa, né? Deus faz a promessa a Abraão. E ele fala, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Toda a promessa... É Sara, obrigada, Tati. É só para confirmar mesmo. Porque às vezes, né? A nossa cabeça... Deus, ele cumpre a sua promessa. E Sara, depois ela fica com medo de não conseguir amamentar. Então, e é muito interessante isso, porque ela fala assim, como é que eu vou amamentar? E Deus, ele não é um Deus de obras incompletas. O nosso Deus é um Deus de obras completas. Então, ele deu o filho. Você acha que ele não ia dar condição para Sara amamentar esse filho? Porque ele é o Deus que sustenta a sua promessa. Só que ele vê onde está o nosso coração também. Então, por que ele é um Deus que vê onde está o nosso coração? Porque depois ele testa Abraão e pede para ele sacrificar Isaac, né? Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de obras completas. O nosso Deus, ele nunca vai falar para você fazer algo e depois ele vai te deixar envergonhado. Ele vai falar para você fazer, você vai dar uns passos de fé, e você vai lá e você vai fazer e vai acontecer na medida que ele falou para você que aconteceria. Só que ele vai ver onde o seu coração está. Ele é um Deus que ele te promete, ele cumpre e ele sustenta a promessa. Sara amamentou seu filho, ele sustentou essa promessa. Porque para o Senhor não é difícil, para os nossos olhos carnais, até é difícil uma idosa conceber um filho, ainda mais amamentar, porque era isso, né? Que Sara falou assim, como assim? Eu vou amamentar, eu vou conseguir amamentar. Mas porque não é ela, é Deus que sustenta ela. Do mesmo jeito que é o nosso Deus que sustenta a gente. É o nosso Deus que promete, que cumpre e que sustenta. Deus, ele não vai te deixar desamparado quando a promessa chegar. Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar a promessa.
Ele não vai te largar sozinho quando, não, ó, agora eu já entreguei a promessa, agora se vira, cuida da promessa. Não, nosso Deus é um Deus de obras completas. Ele vai fazer tudo o que seja necessário para sustentar a promessa que ele te fez. Mas ele também vai ver onde está o seu coração, porque depois ele leva a Abraão, né? Abraão, me devolve ele aí. E Abraão vai até o final, até que um anjo aparece e fala assim, não precisa não, né? E esses dias eu vi uma ilustração de um monte, Abraão, assim, uma figura, né? Como se fosse Abraão e Isaac, e do outro lado do monte um cordeiro. E na medida que ele subia, o cordeirinho subia junto com eles, só que Abraão não via o cordeiro, né? Então, o que essa ilustração representa? Deus sempre tem um escape. Deus sempre, do mesmo jeito que ele pede para você algo, ele tá te trazendo algo. E às vezes, muitas vezes, é só para ver onde está o seu coração, se o seu coração está na promessa ou se está naquele que te prometeu. Porque muitas vezes o Senhor nos promete algo e ele cumpre a promessa. E depois os nossos olhos ficam tão fixados na promessa que nós paramos de buscar o Deus que nos prometeu. Eu tenho até aqui um post-it que fala assim, tire o olho da promessa, foque em quem te prometeu. Porque às vezes a promessa era o sonho da nossa vida e a gente passa a idolatrar a promessa. A gente passa a não ter mais Deus em primeiro lugar. E se Abraão tivesse isso? Não, olha, o Senhor falou que eu seria pai de multidões. E aí ele começa a falar, não, mas se o Senhor me deu Isaac, ele tá pedindo Isaac, ele pode estar pedindo Isaac porque ele pode fazer. Ele fez eu ter um filho agora, Sara concebeu um filho agora, ele pode fazer eu conceber outro. Por quê? O olho dele não estava assim, nossa, ele me pediu esse e eu só vou poder ser pai de multidão através desse, então eu não vou entregar. Muitas vezes você não está rompendo na sua vida, porque aquilo que o Senhor te deu, você está mais apegado no que o Senhor te deu, no próprio Deus. E aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu coração está demais na promessa, é porque você está se perdendo. Porque não é para você estar com o seu olho na promessa. O seu olho tem que estar naquele que te prometeu. É melhor você ter mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa na sua vida. É maravilhoso quando as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida. Mas a gente não pode esquecer do Deus da promessa. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. A palavra fala que Jesus é o nosso general de guerra. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Sabe, esse salmo fala sobre a vinda de Jesus, né? A vinda do Rei da Glória. Davi nem imaginaria que viria um Salvador para nós, né? Mas eu creio que o Senhor tinha revelado algumas coisas a ele, sim. Bom, gente, que a gente esteja preparado, que a gente se levante para abrir as portas para o Rei da Glória. Que a gente se levante e não apenas abra a porta quando ele bater, mas que a gente o convide para entrar na nossa vida. Porque Jesus está voltando e a gente sabe disso, né? Não estou falando dos sinais apocalípticos, nem nada disso. Eu estou falando até mesmo da abreviação dos dias, eu não sei vocês, mas para mim os dias estão passando tão rápido. Parece que está tendo uma aceleração. Isso está em Apocalipse também. Mas, de verdade, quando nós falamos da vinda do Rei da Glória, nós temos que... Isso para nós tem que ser um conforto e não nos atemorizar.
Isso tem que... Só que só vai te atemorizar se você estiver longe dele. Porque se você estiver pertinho dele, buscando ele, conhecendo quem ele é, você quer logo ver ele mesmo, né? Eu falo assim, se o Senhor volta hoje, eu agradeço, falo, obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor veio me buscar a sua igreja. A nossa vida tem que estar voltada para que entre o Rei da Glória na nossa vida e que Ele venha nos buscar. Nossos olhos não tem que estar em mais uma casa que a gente pode comprar, ou carro que a gente pode trocar somente. Isso é importante, mas o mais importante, qual é a boa parte que não nos será tirada? Porque todas essas coisas aqui da terra vai nos ser tirada, porque a gente não vai levar nada. Agora, qual é a boa parte que jamais nos será tirada? É o nosso relacionamento com Deus. Ele olhar, o nosso foco tem que ser, quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai olhar para mim e vai falar, serva boa e fiel. Venha para a sua morada que eu preparei para ti. Então, os nossos olhos têm que estar fixos no Deus da promessa, não na promessa em si. Assim como Abraão, com o cumprimento da promessa, ele não supervalorizou a promessa a fim de entregá-la ao Senhor, porque ele amava mais a Deus do que a promessa. Então, que nós amemos mais a Deus do que todas as promessas que Ele nos fez e que Ele cumpriu para nós. É isso, gente. Esse foi o nosso devocional de hoje. Tenho certeza que falou muito com vocês, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, que nós sejamos pessoas de mãos limpas, de coração puro, e que nós não entreguemos a nossa alma à falsidade, que nós sejamos pessoas sinceras com Deus, com as outras pessoas, que a gente não seja uma pessoa que fala e não cumpre, que a gente não engane as pessoas e não engane a si mesmo, que a gente faça aquilo que a gente prometeu, tanto para os outros quanto para nós mesmos. É isso, gente. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por falar conosco. Obrigada, Pai, por abrir os nossos olhos. Senhor, nos perdoa, Pai. Todas as vezes que prometemos algo para alguém ou para nós mesmos, que não cumprimos. Pai, eu peço que o Senhor nos dê o querer, o efetuar. Eu peço, Pai, que o Senhor nos dê força. Pai, muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a sua parte e faça a nossa também. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós somos folgados. Somos preguiçosos e nós queremos que o Senhor faça tudo. Pai, nos livre de ser preguiçosos e de não fazer aquilo que nós falamos que faríamos. De todas as promessas, até mesmo que nós fazemos com o Senhor, votos que fazemos com o Senhor e que não cumprimos. Nos perdoa, Pai. Nos dê mais diligência, nos ajude a nos organizarmos, nos ajude, Pai, a ser pessoas constantes, a fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, a falar que vai fazer e fazer, ser pessoas de palavra, Pai. Deus, nós consagramos esse dia a Ti. Pai, que o Senhor esteja conosco a cada segundo desse dia. Pai, leva-nos em paz, em segurança, por onde nós formos. Proteja o meu esposo, Pai, na ida e na volta do trabalho. Livra ele de todo acidente, incidente, toda pane no carro. Guarda ele, Pai, como a menina dos Teus olhos. Pai, coloque sobre ele as Tuas asas, dê ordem aos Teus anjos para que o proteja e a mim também. E a minha parentela, as minhas irmãs, meus sobrinhos e as mulheres que estão aqui assistindo esse devocional, Pai. Senhor, nos ajude a limpar a todos os dias as nossas mãos e purifica o nosso coração, Deus. Que nossa alma não seja uma alma dupla, um ânimo dobre. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos ser sal dessa terra e luz desse mundo. Nos transforma, Pai. Nos purifica. Tira tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Senhor, nos apresenta os Teus amigos. Pai, nos usa conforme a Tua vontade. Pai, que entre os meus planos e os Seus
se eles não estiverem alinhados, Pai, que os seus planos prevaleçam. Pai, eu quero viver a tua vontade e não a minha. Que os seus planos prevaleçam, Pai, nesse dia. Pai, eu já denuncio todos os planos e projetos malditos que Satanás e suas hostes malignas prepararam, todas as armadilhas, todas as iscas que eles prepararam sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre as minhas finanças, bens, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha saúde física e mental. Pai, eu peço que o Senhor os repreenda. E eu declaro que mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Pai, eu peço que o Senhor cancele, dissipe e repreenda Satanás e seus demônios, porque estou aqui te denunciando, Pai. Assim eu oro, Pai, na autoridade do nome de Jesus e decreto como cancelados todos esses planos do inimigo. Pai, eu declaro como feitos, efetuados, como aprovados tudo aquilo que o Senhor Deus preparou para o meu dia, Pai. Eu quero receber tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou para mim nesse dia. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim viver esse dia, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meninas. Bom, espero vocês amanhã, às 6 da manhã. No sábado, nós não teremos o nosso devocional aqui, porque teremos o nosso presencial. Então, não vai dar tempo de eu vir aqui, fazer com vocês aqui, porque eu vou estar na loucura de fazer as coisas no presencial. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu vou tentar transmitir as ministrações aqui ao vivo, tá? Eu não sei ainda como que vai ser, mas eu vou tentar transmitir todas as ministrações para vocês aqui no ao vivo, para honra e glória do nosso Deus. Gente, beijo, vamos lá tirar nossa foto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.